eu ia fazer agora. De boa da pressão alta é que eu tô emagrecendo. Isso é bom, cara. Você tá caminhando, né? E começa um frutinho aí, né? Isso aí, né? Enxergar uma parte boa é legal. Enxergar uma parte boa é legal. Enxergar uma parte boa. Tem que ver, tem que deixar uma, né, cara? É outra formulação de QD? Não, é QD de ar, normal. É QD para não flemiônico. Vamos ver essas duas eletrodinâmicas aqui. Então, por exemplo, a QED escalar, a QED escritorial é a eletrodinâmica retirada, né? A gente vai estar tratando de elétron, pósitron e fóton. Geral, né? Ela é eletrodinâmica retirada visual. Então, a ação dela é a ação de Maxwell, a parte de propagação no campo de gauge, e a parte de Maxwell, a parte de acoplamento entre I, gama Mi, aí aqui, psi barrado, I, gama Mi, aqui demi é derivada por variante, né, psi, e aqui o termo de massa de tirada, temos M, psi barrado, psi. Então esse aqui é o lagrangiano, aqui é lei de tirada. Lembrando que essa derivada por variante aqui é demi mais I é ami. Acoplamento mínimo, né? Esse é o acoplamento mínimo, exatamente. As transformações de gauge, a simetria de gauge, está aqui. A linha Mi igual a Mi mais dmi alfa. Aí era o que a gente tinha visto que a ideia do acoplamento mínimo, né, era justamente nós temos aqui o psi barrado, vamos lá, então, dmi, então, psilinha, vou acertar aqui depois, psilinha, alfa, psi, então, dmi, já te acerta aqui. Vou acertar isso aqui, vou fazer isso aqui para eu mesmo acertar, tá bom? Tá bom? Esse sininho aqui você vai produzir I, próprio exponencial. Disso, peso psi mais exponencial. Esse termo aqui
vão saindo da regra de Estou laranjando escrito daquela forma para derivada covariante. Obviamente, então, eu posso expressar esse, não posso pegar esse termo aqui e separar, né, para poder fazer. Deixa eu apagar então isso aqui. Professor, por que a liberdade de gauge do Spinor a exponencial é a mesma? Por quê? Não sei se está lembrado, não sei se você fez esse curso. A ideia é a seguinte, a transformação de gauge do campo. Eu sei a transformação de gauge que vem das equações de Maxwell. Isso aqui é essa aqui. Não, como é que eu jogo isso para exponencial? Então, eu jogo isso, como é que eu jogo isso para matéria? Então, o que é o campo de matéria? O campo de matéria é isso aqui, é a reação de Dirac. Esquece a simetria. Isso aqui, dm psi menos n psi barrado psi. Isso aqui é a ação de Dirac. Então, o que eu quero fazer? Eu quero introduzir agora. Então, eu sei essa transformação de gauge aqui, campo de gauge. Não sei nada aqui. Mas agora eu sei o seguinte, o campo de gauge ele interage com a corrente de matéria. Então a corrente da equação de Dirac é essa aqui, psi barrado, gama mi, psi. Então ele vai ter um acoplamento mínimo, isso aqui é um acoplamento corrente-gama. Eletromagnetismo. O campo de matéria é esse campo aqui. Então ele tem essa corrente aqui, ó. A corrente de Dirac é essa corrente aqui. Nós colocamos aqui a constante de acoplamento para marcar que isso aqui é uma carga elétrica. Esse cara aqui da discreta, isso aqui, se eu pegar a teoria de Dirac, isso aqui é psi Dagger, gama zero, componente zero, gama zero, psi. Então isso aqui é psi Dagger, psi. Então isso aqui é a densidade de matéria, isso aqui é a carga. Então isso aqui é a densidade de carga que está interagindo com a zero. Então é a estrutura, carga, potencial, corrente, potencial vetorial. Então isso aqui é a interação de gauge essa. Então agora, como esse campo aqui tem a transformação dele, eu vou querer ver como é que essa transformação ela penetra no psi. Então, o que eu tenho, quer dizer, a partir disso aqui, é isso aqui. Então, a nossa ideia seria, no momento que eu sei essa simetria, eu sei como é que esse campo aqui se transforma, a minha ideia então seria buscar como é que eu vou jogar essa transformação. Então, como é que eu vejo? Então, quando eu jogo a interação de gauge, a interação de gauge ela entra dessa forma. Então, eu posso agrupar esse termo exatamente aqui. Eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é psi barrado e gama mi, dmi, menos i, a mi. Vou botar aqui menos zero. Porque a carga da tem coisa que a carga, se E seja positivo, menos e, quando isso aqui então fica mais i. E aqui esse termo aqui. Então, eu introduzo essa interação. E aí eu vejo que essa interação ela pode ser agrupada dessa forma aqui, beleza. Agora, eu sei quem é a transformação do A. Aquilo que eu tenho. Não sei quem é a transformação do psi. Mas eu quero que essa ação seja invariante quando eu fizer a transformação do A. Então, para que essa transformação seja invariante, o que eu tenho que observar aqui? A transformação desse termo, esse termo, compensa esse. Então, esse psi barrado está aqui, ó. E esse psi barrado está aqui. Para que haja simetria, uma coisa eu deduzo daqui. Quer dizer, como esse psi barrado está na frente de tudo, eu posso fatorar esse psi barrado aqui. O que eu concluo é que essa combinação toda aqui, ela tem que ter a transformação exatamente oposta à do psi, à do psi barrado. Então, o que eu observo é o seguinte, esse termo e esse termo aqui, ele tem que ter a mesma transformação. Então, se eu disser, eu não sei quem é a transformação do psi, mas eu sei que o meu R vai transformar com um R de alfa psi. Se a transformação do campo de gauge é a mi mais d alfa, você tem um parâmetro alfa na transformação do campo de gauge, eu pressuponho que na transformação do psi, o meu psi vai se transformar dependendo desse parâmetro alfa, mas eu não sei o que é R, eu tenho que determinar o que é R. Mas o que eu observo daqui é que se o psi se transforma desse modo, como R alfa psi, claro, então, que essa transformação aqui é a transformação a do psi barrado, então, o psi barrado, ele vai ter que se transformar como psi barrado R dado. Então, eu sei que essa transformação, sendo unitária, automaticamente isso aqui fica invariante. Então, o que eu vou querer colocar, agora, o que é importante é que se o psi se transforma dessa maneira, esse dmi psi tem que se transformar da mesma maneira. Por quê? Porque esse termo e esse termo tem que ter uma transformação homogênea para poder matar desse. Então, essa é a derivadas, essas coisas. Não, volta a ver, está dentro do R de alfa tem
tudo. Se tiver derivada, está lá dentro. Eu boto um R de alfa. Não, mas eu digo assim, se eu colocar um psilinha, essa mesma expressão só com um psilinha, Isso. vai ficar E psilinha. É, vai Eu ficar não aqui. posso passar para Não, vai cá, ficar tudo assim. Psilinha. Se você colocar um psilinha, você tem que colocar psilinha. Então. Isso. mas eu não posso pegar os R's e juntar. Pode. Como é que pula a derivada? Ele não pula a derivada. Isso que eu estou querendo colocar para você. Espera um pouquinho só para você ver. Então, se eu te digo que o psi se transforma assim, a invariância, então, me diz que não importa quem seja, esse termo tem que ser tal que dmi mais IE, AMI, psi, tudo linha, também tem que ser igual a R, dmi mais IE, AMI, psi. Ele tem que ter a mesma transformação, ele tem que seguir o mesmo padrão que o R, para poder esse termo, que vai, quando esse cara se transformar, aparecer esse R, que vai aparecer esse R daqui, que vai fatorar e cancelar o R daqui. Então, o que você tem agora é isso que vai te permitir determinar o R, porque você vai determinar o R de tal maneira que essa equação seja verdadeira. Então, para dessa transformação eu determinar essa, a equação determinante é essa aqui, ó, dmi mais IE, a linha mi, psilinha, vai ter que ser esse R de alfa, dmi mais IE, a mi, psi. Então vamos lá, então isso aqui vai ficar dmi, psilinha, mas quem é psilinha? Psilinha é R psi, mais IE, a linha mi. Quem é a linha mi? A linha mi é a mi vezes psilinha, que é R psi, mais IE, dmi alfa, psilinha, que é R psi. Claro, agora estou substituindo tudo que é linha, eu sei quem é uma linha, então, sei quem é o psilinha, é R psi, sei quem é uma linha, é a mi mais dmi alfa. Então aqui fica IE, a mi, IE, dmi alfa, tudo vezes psilinha, R psi, R psi. Do lado direito eu vou ter R, dmi psi, mais IE, a mi, R psi. Então tem essa equação aqui. Vamos ver o que sai e o que fica. Essa equação aqui ela tem dois termos, porque justamente eu não sei como é que é R em princípio. Quer dizer, se R depende de alfa e alfa depende de x, então esse termo aqui dá duas contribuições, dá dmi psi mais R dmi psi. Então ele vai dar aqui, vão sair dois termos. Dmi psi, psilinha, né, na verdade, aqui, né, que é psi, mais R dmi psi. Então tem tudo aqui. Então esse termo aqui, dmi psi, ele... esse termo aqui cancela. Esse termo aqui está lá, dmi psi. Esse termo aqui, ó, cancela com esse aqui. Esse aqui, ó, IE, a mi, R, psi, cancela com esse aqui, IE, R, psi. Então, aí essa equação aqui, ela depende de psi, psi, psi. Então, ela fatora o psi. Então, eu posso fatorar esse psi. Então, essa equação, no fundo, ela me dá isso aqui, ó. E o psi não é zero. Olha lá. dmi mais R, isso aqui cancelou, né? dmi mais IE, Dmi alfa, dmi alfa. R psi. R igual a zero, o psi cancelou. Então, essa equação aqui eu tiro o seguinte, que dmi R sobre R é igual a menos IE dmi alfa. Então, isso aqui é a derivada do logaritmo, né? A derivada do log de R igual a menos IE dmi alfa. Não é isso? Então, log de R, então o R fica exponencial menos IE. Então a gente tira, então, a está saindo isso não menos, né? Então provavelmente é isso aqui, perdão. Simetria de gauge é essa. Então, quando eu imponho que a transformação de gauge do AMI é AMI mais dmi alfa, a transformação de gauge da matéria, a gente prova que é uma fase, não parte disso. Legal? Quem foi que escreveu? Foi Dira que escreveu no rodapé que o E da base natural? Foi Dira que falou, cuidado desse E de baixo não é igual ao E de cima. Isso mesmo, né? Esse cuidadinho para o cara pensava que a gente é muito imbecil, né? Eu devia pensar mesmo. Esse cara pode me confundir essas duas coisas. Então tá legal, só para lembrar que a simetria é. Beleza, vamos agora abrir esse lagrangiano, só para poder. Então, daqui, então, o lagrangiano é esse, a derivada covariante é essa, então eu vou simplesmente colocar esse primeiro termo aqui, que é isso aqui me dá um lagrangiano do Dirac, fica aqui, gama mi dmi, fica aqui, gama mi
DMI, menos M psi, e vou separar o tempo de interação. Vai ficar menos E psi barrado gama mi psi a mi. Então, falando, então o lagrangiano daquele que nós vamos estudar aí, né, justamente o termo de Maxwell, o termo de Dirac e o termo de interação, o termo que acopla a corrente com o campo de rede. Então, fazendo aí as transformadas de Fourier, então, lembrando, esse termo aqui, todo mundo já está lembrado como é que ele é. A gente já fez esse cálculo aqui. Integra por partes, no meio, dá o fator 2, então esse termo aqui vai ficar 1 meio, a gente já sabe o que ele é. A mi, da Lambertiano, teta mi, a mi. Então a gente está lembrado, para tirar o propagador do fóton, eu tenho que colocar o gate fixo. Então, tenho que introduzir aqui o lagrangiano do gate fixo. Lagrangiano do gate fixo, 1 sobre 2 alfa, vamos introduzir dessa forma. Mi, a mi, ao quadrado. Então, introduzimos o lagrangiano do gate fixo, que é justamente para aparecer o ômega aqui. Então vai ficar, essa ação ficou assim. Fica a mi, então fica 1 meio, a mi. Então fica da Lambertiano, teta mi. E aquele termo ali que é 1 sobre 2 alfa, dmi a mi. Dmi a mi, nós integramos por partes também. Produz um sinal menos aqui, então ele vai produzir, já fatorei o 1 meio, então vai ficar aqui menos 1 sobre alfa, da Lambertiano, ômega, mi. É a parte do gate fixo, a mi. Então, se a gente agora vai para o espaço dos momentos, a gente já sabe como é que esse termo fica. Vem o exponencial de menos IK1x do A. A exponencial do menos IK2x do outro lado. As exponenciais se juntam, integram x, produz o delta de K1 mais K2. Então, e esses K's aqui, então isso aqui vai ficar 1 meio, então isso aqui vai ficar no final tudo aqui, D4K sobre 2π4, 1 meio. Aí aqui fica A, Mi, de K1, Mi de K, Mi de K, Mi de K. Esse cara aqui fica. Mas eu não estava já nos quatro primeiros. Não, passei lá. Só que eu fico 4 K2, o Lambertiano ficou menos K2, e aqui fica mais K2 sobre alfa, ômega mi. Enquanto que isso aqui já está no espaço de momento, fica eta mi menos kappa mi sobre K2, kappa mi sobre K2. E aqui a mi de K. Então ficou isso aí. Por que é a mi de menos K? Desculpa. Oi? Por que é a mi de menos Que K? ficava, lembrando, a mi de K1 e o outro ficava o ani de K2. Tá, podia ser um de K e o outro ali, o mi de menos K. Tanto faz. Isso, tanto faz. Tá. Menos K2, menos K, tanto faz. E aqui ficava o da Lambertiano, né? Da Lambertiano no espaço de momento é menos K2. Então aí é só tirar daqui, a gente tira o propagador. Isso? Então tá assim. Pedaço de Dirac é a mesma coisa, a gente já fez também. Então, esse pedaço aqui é o pedaço de Maxwell, daqui então vai ser o propagador. Agora o pedaço de Dirac, a gente faz a mesma coisa, ficava psi barrado de kappa e gama mi, gama mi sin, gama mi, kappa mi, menos m, psi de k. Aqui fica os dois K's ficam iguais porque produz delta de K1 menos K2, não K1 mais K2. E o termo aqui de interação, que é menos E, então vai ficar psi barrado de K1, gama mi, psi de K2, vou colocar aqui uma mi de K3. Esse aqui tem, vamos manter as três integradas, vou colocar aqui o delta de conservação, porque esse cara aqui, né, ele, na verdade, vamos esquecer esse termo que fica
E esse termo aqui, ele tem delta. Então, o K1, como ele recebeu o complexo conjugado, ele aparece no sinal mais. Pelas transformadas de Fourier, o K2 vem com menos e o K3 vem com menos. E aí aqui é claro, eu tenho menos zero. Então a gente vai ter integral em K1, K2 e K3. Os três K. Eu não usei o delta para nada, só para mostrar a conservação do momento. Então a nossa ideia aqui é, nós temos uma linha, vamos colocar assim, uma linha fermiônica. Então temos o fóton aqui. Então, o nosso vértice é esse aqui. Então eu tenho o K1. Então a conservação do momento é K1 igual a K2, vamos dizer assim, mais K3. Vou colocar desse modo. K3, K2, K1. Então aqui está o psi barrado, aqui está o psi e aqui está o mi. E aqui nós temos o menos é gama mi. Eu tenho psi barrado, gama mi, psi interagindo com a mi. Então esse aqui é o vértice típico daquele. Depois nós vamos aprender que a regra de Feynman pede para a gente colocar, vai aparecer um I, E, gama mi. Vamos entender esse, mas isso é uma coisa mais simples. Tá? A questão é entender a estrutura do gráfico. Então eu tenho sempre, então se vocês observarem bem, a QED esquedorial, ela tem sempre duas linhas de matéria e apenas uma linha de fóton. O fóton não tem dois fótons na mesma linha. Então qualquer gráfico de Feynman, vamos desenhar um gráfico 8, ele tem sempre essa estrutura. A partir do vértice eu tenho sempre um férmio entrando, um férmio saindo e um fóton saindo. Se eu quiser colocar o fóton entrando, eu posso colocar o fóton entrando. É só colocar o K3 igual a menos K3. Quer dizer, K3 saindo é menos K3 entrando, certo? Tanto faz. Eu posso escrever isso aqui significa que K1 é igual a K2 mais K3. Mas K3 saindo é a mesma coisa que menos K3 entrando. Como se eu tivesse K1 menos K3, né? K1, K3 entrando, menos K1, K1 menos K3 igual a K2 faz. Né? É só se você mexer na ordem do momento, não tem problema. Fala. Dessa, por exemplo, ele está ali naquele delta, me diz que, por exemplo, suponhamos que o K3 esteja entrando. Isso. Então eu tenho um fóton e eu produzo com ele duas outras partículas. Isso. Mas não necessariamente o elétron-próton, pelo que a gente está fazendo, pode ser qualquer coisa, só depende de uma relação do delta. Mas o que esse campo se descreve é o elétron-próton. Mas a gente sabe Só que esse porque processo é virtual. A gente sabe, quem estudou, lembra o cursinho de introdução à física 4, né, que é a partir de um fóton você não consegue nunca criar um par de pósito, um par elétron-pósito por conservação de energia de momento. A gente pelo menos, só pensar na dinâmica relativista. Suponhamos que eu tenha, a pergunta é, um fóton pode decair um par a mais? Eu poderia pensar assim, se eu tiver um fóton extremamente energético, a massa de repouso é 0,5 MeV, essa massa de repouso é 0,5 MeV. Se eu tiver um fóton com 2 MeVs, ele tem energia suficiente de sobra para produzir um par de elétron-pósito. Então a minha pergunta é, será que um fóton pode decair? Eu posso criar a partir de um fóton um par de elétron-pósito? Então vamos pensar, relação conservação da energia. A energia do gama vai ter que ser a energia do elétron mais a energia do pósito. Do pósito mais do elétron, vamos colocar assim. E o momento do fóton vai ter que ser o momento do elétron mais o momento do pósito. Vamos colocar desse modo. Se eu, por exemplo, vamos dizer que eu pegasse o seguinte, esse E aqui, vamos dizer que eu pegasse essa relação aqui, vamos fazer o seguinte, vamos quadrar essa relação aqui. A relação de cima, quer dizer, E2, vamos lá, se eu fizer isso aqui, é gama ao quadrado, é mais é menos ao quadrado. E P gama ao quadrado, P mais, P menos ao quadrado. Só quadrado. Se eu subtrair E2 menos P2, o fóton E2 é igual a P2, C2. Então, isso menos isso dá zero. Então, eu teria E2 menos P2, C2, né? A massa de repouso do pósito. E2 menos P2, C2 dá a massa de repouso do elétron. Então, você ficaria 2 N2. E agora, claro, eu tenho esse termo cruzado. Mais 2 é mais é menos. E menos 2 é mais
Então, então isso aqui está me dizendo que, então isso aqui é 2 entre 2, então isso aqui vai dar, isso aqui tem que ser igual a menos 2 entre 2. Então vamos tirar esses fatores 2 aqui. Então, agora, esse P aqui, isso aqui é módulo de P de P, módulo do outro P, vezes o cosseno do ângulo do ambiente. Esse módulo de P aqui é raiz quadrada, né, de E2. Então, esse termo aqui é sempre maior do que esse. Então, isso aqui é um número positivo, mas isso aqui é um número negativo. Então, eu tenho inconsistência. Então, se eu usar conservação de energia e momento, eu tenho uma inconsistência. Então, esse decaimento não é possível, porque ele viola. Se eu puser a relação de conservação de energia e momento simultaneamente, eu tenho uma falha. Então, um fóton, por mais energético que ele seja, ele nunca pode decair em par elétron-opósito. Eu preciso sim, o que eu posso, esse processo é energeticamente possível. Gama, yin é mais, é menos. Ou vice-versa. É mais, é menos. Eu não posso também, esse processo também não é energeticamente possível. É mais, é menos, se não me engano. Isso aqui é fácil da gente ver. Suponha que eu tenho um elétron-opósito, que eles vão se aniquilar. Eu vou para o referencial do centro de massa. No referencial do centro de massa do elétron-opósito, o momento é zero. O referencial do centro de massa é caracterizado por um momento total igual a zero. Se o momento total desse lado é igual a zero, o momento total desse lado tem que ser igual a zero. Mas eu nunca posso ter um fóton no momento nulo, jamais. Então, estaria dizendo que eu estaria no referencial de repouso do fóton. Então, esse processo também é energeticamente possível. Um par que é mais, é menos, nunca se aniquila num único fóton. Tem que se aniquilar em pelo menos 2 fótons. Então, esse processo aqui, olhando assim, ele tem que ser um processo virtual. Oi, fala. Mas não ocorre uma conversão do fóton, é diferente o processo? Aonde? Uma conversão No primeiro do fóton. ou no segundo, você diz? Existe uma conversão do fóton em um par elétron-opósito, né? Mas esse processo é só se o fóton não o fóton deve estar interagindo com alguém. Pode ser que você tenha, por exemplo, se tiver um Interage núcleo. material do... Isso, aí você teria, aí sim, por exemplo, pode ter um íon, aí esse fóton no campo de um íon, ele pode sim. Porque aí a conservação da energia no momento não fica toda em cima do fóton. Tem um recuo também, vamos dizer assim, daquele centro espalhador. Perfeito, boa colocação. Como então o Thiago falou, né, eu estou falando de um fóton livre, ele não pode decair mais ainda. Se ele tiver alguma interação, sim, aí eu posso dividir, ele vai compartilhar a conservação do momento com alguém. Mas um fóton livre não pode decair a mais e a menos, como um par é mais e a menos, não pode produzir um único fóton, tá certo? Então, Ossaldo, esse processo aqui é um vértice elementar, mas ele não corresponde a um processo físico real. Porque aqui, porque esse processo aqui é parte de um processo físico real. Por exemplo, se eu quiser dizer que 2 fótons se aniquilam para dar um par é mais e menos, o que eu vou poder dizer mais ou menos vai ser isso. É como se eu tivesse um processo que tem um fóton, esse fóton, eles aqui trocam uma, e aqui sai uma mais ou menos. A ideia seria mais ou menos essa. Porque o vértice da QED, eu nunca posso ter 2 fótons juntos, eu nunca posso desenhar isso na QED. Porque eu nunca tenho, o único processo permitido, elementar permitido, é 2 linhas fermiônicas e uma linha de fóton de campo de Gauge. Então, eu só posso ter sempre, qualquer vértice da QED espinorial, eu estou falando de espinorial porque nós vamos ver que na QED escalar eu vai poder, é diferente. A QED escalar, que é a QED do campo de Higgs, inclusive foi isso, foi mais complicado de se entender, a QED escalar começou a ser discutida em 29 por Fermi, Majorana, Paulo e Weisskopf entraram nessa discussão e quem acabou de resolver a questão da tese de doutorado foi o Salan, em 51 apenas. É a tese de doutorado? Essa coisa para aluno de doutorado, né? Dá uma coisa bem difícil, né? Para ver se o cara desiste, entrega a bolsa, né? Ou ganha o prêmio Nobel. Só o prêmio Nobel, se prepara, né? Ganha uma bolsinha aí, né? Então, esse processo da QED espinorial, então, a QED de férmions, né? A QED de fótons, de elétrons, pósitrons, ela é tal que eu tenho sempre 2 linhas de matéria interagindo com uma linha de Gauge. Então, nós vamos ver que isso aqui é o vértice básico para a construção de todos os gráficos de Feynman da QED espinorial. Então, a estrutura da regra de Feynman é essa. Linha de férmion, linha de fóton. Aqui no vértice aparece essa matriz gama-mi, que essa matriz justamente é que está fazendo o acoplamento do psi barrado com psi. Quer dizer, isso aqui na verdade é um psi barrado alfa, gama-mi alfa beta, elemento de matriz, psi beta. E essa matriz gama-mi se acopla com o fóton. Então, o elétron, quer dizer, a matéria se acopla com a matéria pelos índices espinoriais via matriz gama-mi. E a matéria se acopla com o fóton via
a interação gama-mi-amino. Claro, essa que é a estrutura da QED. Então a gente vai montar os gráficos de Feynman da QED sempre respeitando essa estrutura aqui. Vamos olhar então agora a QED escalar. Então, a QED escalar agora seriam partículas escalares carregadas trocando fótons. Por exemplo, eu poderia ter P mais, P menos, né? Claro que P mais e P menos não são partículas elementares, são formadas de quartos, mas na época, na década, quando se descobriram os P mais, na década de 50, a ideia que Salange também na tese de doutorado dele estuda um pouco isso, a interação eletromagnética entre P mais, P menos e fótons, né? Que era a contrapartida do spinor. Tem elétrons e pósitrons interagindo com fóton na QED de Dirac. E P mais, P menos interagindo com fóton na QED escalar. Porque nós não conhecemos nenhuma partícula elementar que seja escalar. Todas as partículas elementares que nós consideramos elementares hoje são os leptons, que são todos térmicos, né? Elétron, neutrino, muon, neutrino, tal, neutrino, tudo lepton. Quarto, U com D, C com S, D com B, tudo térmico. Então, partícula escalar de massa nula e elementar na nula. Partícula de massa nula, nós conhecemos o fóton, spin 1. Conhecemos o neutrino em boa aproximação, spin meio. Não conhecemos nenhuma partícula escalar de massa zero, como também não conhecemos nenhuma partícula escalar elementar. Então essa que é a questão. O Higgs seria a primeira partícula escalar elementar. Segundo o modelo padrão, né, o que está faltando para o modelo padrão descobrir, como eu falei na aula passada, no início dessa aula de hoje, era o Higgs. Dentro do modelo padrão convencional, né, sem física, além do modelo padrão, é o Higgs elementar. Então o Higgs seria uma partícula neutra, escalar e fundamental, elementar, sem constituição. Se a gente achar esse Higgs nessa janela dos 123 GeV, deve ser isso. Agora, se eu não conseguir encontrar no limite, na janelinha que o CMS e o Atlas colocaram, a gente vai ter que procurar um Higgs acima de 600 GeV. Aí, provavelmente, um Higgs acima de 600 GeV já é energeticamente possível que ele seja composto. Mas o Higgs na faixa de 123 GeV, 125 GeV, muito dificilmente ele seria composto, porque eu teria que ter uma interação muito forte para acoplar estruturas mais fundamentais para formar esse Higgs. E essa interação seria forte o suficiente para conferir ao Higgs uma massa bem maior. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista intuitivo, de uma análise energética mais básica, a gente não esperaria um Higgs composto nessa faixa de energia inicial. Se o Higgs, quer dizer, o Higgs hoje está armadilhado entre, eu acho que é 119, né, Tiago? Faixa de 119 e 132 GeV, 119 ou 129. Com mais probabilidade de estar na faixa de 123,5. Quer dizer, um Higgs dessa categoria provavelmente não é composto. Então, se esse Higgs aparecer, é realmente o Higgs do modelo padrão. Se ele não aparecer, aí a gente vai ter que procurar o Higgs acima de 600 GeV. Esse Higgs já tem muita chance de ser composto, porque ele tem uma energia, ele é muito massivo. Então, deve ter um processo mais fundamental, alguma dinâmica muito forte de algo que está ligando alguma coisa para formar esse Higgs. Mas a questão é um pouco filosófica, no sentido de que a partícula escalar é a coisa mais desafiadora que tem. O campo escalar, apesar de ser o mais simples, aparentemente, ele é o mais desafiador. Porque ele não tem estrutura, a gente não tem muito aonde buscar as coisas. Então ele é um campo neutro, sem spin, deixa tudo muito ambíguo, né? A gente não conhece realmente nenhuma partícula elementar que seja escalar, como também não conhecemos nenhuma partícula escalar de massa nula. Então, isso coloca o Higgs numa posição de um escalar provavelmente é composto. E se a gente lembrar dos cânones, né, do grupo de Lorentz, da cinemática relativista, o grupo de Lorentz nos ensina que a representação mais fundamental de um espaço-tempo é a representação espinorial. A partir do espinor, a gente constrói todas as estruturas. A partir de dois espinores eu construo escalar, construo vetor, construo tensor. Então realmente parece que num espaço, né, se a gente acredita no espaço-tempo, vamos dizer, a gente acredita que a gente existe, ou a gente acredita que a gente viva num espaço, tudo indica, o conhecimento da estrutura causal do espaço-tempo nos coloca diante de férmions como sendo as estruturas mais elementares. E aí a pergunta é, se o escalar de Higgs não é elementar, aí a pergunta, e o fóton seria elementar? O fóton tem massa zero. Então, uma coisa que tem a massa zero,
tem toda vamos dizer assim, todo vamos dizer assim, um cacife, né, para ser elementar. Mas o problema é que não conhecemos nenhuma partícula elementar de massa louca. Então isso coloca o escalar numa posição um pouquinho diferente das demais partículas. Então o que é a QED escalar? A QED escalar, nós supomos então que nós temos um campo de matéria de natureza escalar carregado que vai interagir com fótons. Então nós vamos fazer a mesma lição que nós fizemos do eletromagnetismo. O fóton tem a sua simetria de gauge, que vem das equações de Maxwell, e o fato dele interagir com a matéria vai me dizer que a matéria ela percebe a simetria de gauge sob a forma de uma fase. E a derivada covariante, né? Então a gente replica a lição da QED simplesmente trocando psi por φ. Do ponto de vista da simetria de gauge, tudo fica igual. Então agora é só escrever o que nós já sabemos para campos escalares. Então nós estamos construindo agora a QED escalar, que é fundamental, né, na teoria eletrofrágica. A QED escalar do Higgs, né, ele está ligado, sai de vértices desse tipo. Depois o Higgs acaba sendo neutro. Na teoria eletrofrágica, a parte, o campo é complexo, mas uma parte dele, como nós vimos na nossa discussão no gauge unitário, a gente vê que uma parte do Higgs se cancela. Então o Higgs físico é o Higgs neutro, mas a gente começa com uma coisa desse tipo. Então o lagrangiano, vamos dizer assim, a ação da QED escalar, de Maxwell, o termo cinético de Klein-Bordel, agora para a derivada covariante, dmi e está dmi menos termo de massa. E aqui tem uma novidade, que foi justamente o que o Salan colocou na tese dele. Para você fazer a QED escalar, tem uma novidade. A QED escalar, ela não pode ser feita só com escalares interagindo, tendo interação de gauge. É preciso introduzir uma auto-interação da matéria. Quando nós vamos entender que esse termo aqui, ele tem que aparecer por questões de renormalizabilidade. Ele é invariante de gauge, claro, a fase daqui cancela a fase daqui, mas esse termo aqui, que é um termo de autoacoplamento da matéria, ler a tese de doutorado do Salan é legal, né? é muito bom. Era uma tese de construção, uma teoria que estava em formação, então é uma tese de cozinha. Você entende bem como é que a coisa está sendo montada, né? Como é, por exemplo, ler também a tese do estudante dele, o Shaw, sobre a construção de... Shaw. Não, é o Shaw. Esse é um outro estudante do Salan. Ele fez a tese de doutorado dele contemporaneamente com o Ian Mills. Só que o paper do Ian Mills foi mandado para o Physical Review em 28 de junho de 54. E a tese do Shaw foi defendida em julho de 54. Como na Inglaterra não se usa muito, na verdade não se usava publicar os trabalhos antes da defesa, a tese do Shaw foi a defesa sem a publicação. E aí o crédito foi perdido. Então se chama teoria de Young-Mills, não na verdade seria teoria de Young-Mills-Shaw. Porque quando o Young-Mills estavam construindo a teoria, isso é documentado, porque a tese está lá, a tese de julho. A tese Salan começou a orientar essa tese em 52 e ela foi defendida. Não, mas o Young não ganhou o prêmio Nobel por isso, não. O Mills não ganhou o prêmio Nobel. Até o prêmio Nobel do Young foi por causa da violação de paridade nas interações fracas. Mas vamos ver, ele perdeu o crédito, ele poderia ter 100 mil citações, né? O Salan sempre que escreve teoria de Young-Mills-Shaw. Ele nunca tirou o crédito do Shaw, não. Porque foi uma questão de 3 semanas. Porque quando o Salan deu a tese para o Shaw fazer esse problema, o Salan estava pensando na teoria de Young, ele estava pensando em campos de gauge, partículas de spin em alta interação por causa da interação frágica.
estava pensando já nos bósons intermediários da interação fraca. E o Young e Mills construíram pensando na interação forte. Tanto é que o paper do Young e Mills, o paper de 54, né, que lançou a teoria de Young e Mills, ele fala do uso spin forte. Então, eles tentam construir uma teoria para spin 1 auto-interagindo e mediar as interações fortes. E a ênfase que o Salão estava dando na tese do choque era nas interações fracas. Então, as duas teorias foram construídas, as duas formulações saíram praticamente juntas, né? Nós temos diferença praticamente de 3 semanas. Mas na tese do Salam, ele mostra que esse acoplamento, a QD espinorial, ela consegue ser formulada somente com as interações de gate. A única constante de acoplamento que aparece é o R, é o que acopla o fóton ao férmion, ao psi. Na QD escalar, além disso, esse termo aqui tem que ser introduzido. Então, o autoacoplamento da matéria deve ser introduzido como um requisito para normalizabilidade. Sem esse termo, a QED escalar não seria renormalizável. Nós vamos entender isso na próxima aula. Nós vamos fazer a contagem de potência e vamos entender que sem esse termo, essa teoria não seria renormalizável, esse modelo não seria renormalizável. Sabe que não ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Não, o prêmio Nobel foi a teoria. O Saulo está Esse ganhando tipo de o prêmio Nobel. Oi? O Saulo está ganhando o prêmio Nobel. Porque toda hora pergunta, não por causa disso. Ele estava discutindo isso com o Dória daquela vez, não. Até o Dória estava falando, porque se o prêmio Nobel do Toft e do Velkin foi por causa da questão da regularização dimensional. Ninguém ganha o prêmio Nobel porque faz um cálculo. O cálculo pode ser o mais complicado. O prêmio Nobel não sai, não dá cálculo. Você tem que descobrir um efeito novo. E fazer o cálculo. E claro, fazer o cálculo é simplesmente um detalhe. O cálculo é apenas um detalhe. Você tem que descobrir um efeito novo, ou então realmente um princípio novo que leve, né, como o princípio da dualidade, né, que te leve a um efeito assim, de grande amplitude, ou então propor uma teoria nova. Quer dizer, a construção da teoria eletrofraca, isso sim, tem um status de prêmio Nobel, porque é a construção de uma grande teoria que vai regulamentar uma série de fenômenos. Realmente é um passo à frente. Mas por mais um grande cálculo que você mostre, você não ganha, não é? Ou então você tem uma descoberta experimental importante, efeitos experimentais. Aí sim, você observa fenômenos novos, isso aí tudo sim, mas do teórico, você pode fazer o cálculo mais complicado possível, mostrar um troço que, e geralmente, e em geral, também tem uma coisa, um aspecto, né, que está ligado a esses grandes cálculos teóricos. Quando você faz um grande cálculo teórico, você fala, é isso? Já se sabia que deveria ser aquilo, porque as pessoas têm intuição. Então ninguém faz um cálculo muito louco, muito grande, sem saber onde vai chegar. Então essas mentes assim mais agudas, como esses caras, né, sabia que ia chegar alguma coisa. Então você faz o cálculo simplesmente para confirmar uma expectativa. Mas ninguém se lança num cálculo assim, tipo, vou atravessar o oceano sem saber o que tem do lado de lá. É muito difícil. O cara já sabe onde vai chegar. Ou muito perto, né, daquilo que ele vai chegar. Então eu diria que quando você faz um cálculo grande, que você chega a alguma coisa, o cara fala, beleza, e daí? Eu já sabia disso. Você simplesmente confirmou. Agora, quando você constrói uma teoria nova, a teoria eletrofraca é construída em cima de princípio, você introduz uma nova partícula, você faz previsão de massa do W, de massa do Z, isso tudo foi detectado. Apesar do prêmio Nobel ter sido dado antes da detecção dos bósons, né, ele saiu 3, 4 anos antes, né, 4 anos antes, mas na verdade ele fazia previsões de longo alcance, ele previa a existência de novas partículas com massas bem definidas, ele previa uma estrutura de corrente neutra, supressão de corrente neutra, quer dizer, o modelo estava muito construído. Teve toda uma fenomenologia grande, né, dos anos 60, que foi incorporada. Aí você consegue juntar tudo aquilo e formular. Como Yang Li ganhou o prêmio Nobel pela violação da paridade. Como é que eles descobriram isso? Eles simplesmente fizeram uma espécie de uma enciclopédia, vamos dizer assim, uma farmacopeia
de tudo que existia sobre interação fraca. Eles catalogaram tudo que tinha sobre interação fraca e concluíram, bom, com todos esses dados, é claro que a paridade é violada. Ninguém tinha visto, e muita gente não tinha visto, porque não podia conceber violação de paridade numa interação fundamental. Quem que podia imaginar? Se o eletromagnetismo conserva, se a interação forte conserva, se a gravitação conserva, ninguém podia imaginar, e Pauli jamais aceitava que a interação fraca pudesse violar a paridade. Então eles tinham os dados na mão e falavam, esse é um resultado novo, né? Um resultado assim, muito, muito forte, de impacto, né? Que uma interação viola a paridade. Então isso sim, isso eu acho que é motivo do prêmio Nobel, porque você está quebrando um paradigma realmente forte e cacifado, né? Baseado em experiência. Tá? Bom, então vamos abrir um pouco a estrutura, porque aqui temos umas novidades interessantes na questão das interações. Então o termo de Marx eu não preciso fazer, todo mundo já fez, já sabe o que dá, bota o gate fixing que eu coloquei. Alguém sabe que a interação de gate, a simetria de gate pede que aqui eu introduzo o gate fixing, o nosso famoso 1 sobre 2 alfa, ΔI ao quadrado. Beleza. Agora, vamos abrir o setor de escalares. Esse aqui é o termo de massa, esse aqui é um termo de interação, nós já trabalhamos esse termo também. Vamos só pensar nesse termo. Então ele é dmi phi estar menos I é a mi phi. E depois ele tem dmi phi mais I é a mi phi. Então esse é o termo crucial da eletrodinâmica escalar. Então, o primeiro termo, ó, dmi phi estar com dmi phi é um termo cinético, que se junta com o termo de massa. E nós fizemos isso ainda agora, quando estudamos o acoplamento de Yukawa. A gente pegou um escalar, carregado, em termos de massa, ficava phi estar, K2, menos N2. Não tem problema. Então, temos Tem dois fios ali, não? Oi? Tem. Dois fios. É errado. E o parênteses fecha depois ali. O parênteses fecha depois aqui, isso aqui. Então todo mundo viu isso aqui, né? Vou apagar aqui para não sobrecarregar. Vou apagar isso aqui também, todo mundo já viu? Para a gente aproveitar mais esse quadro. Então nós estamos estudando agora o setor de interações, as interações de gate do escalar. Ele tem uma interação que não é de gate, que é uma interação autoacoplamento Φ4. E aqui nós temos as interações de dmi phi estar, dmi phi. Agora esse termo aqui interfere com esse. Nós vamos produzir um termo que vai ser dmi phi estar. Então olha, dois escalares, um com derivada e um sem derivada. E aqui o termo I é a mi. Então é esse termo aqui. Agora esse termo aqui, é um conjugado complexo desse. Então tem menos, vou botar esse IF na frente. Menos IF. Aí agora o dmi phi que fica sem a derivada. E o phi está aqui. E tenho esse aqui. E depois eu tenho o último vértice, que é mais a constante, a carga elétrica aparece ao quadrado, mais E2, a mi. Esse vértice aqui é que a QD estritorial não tem. A QD estritorial ela tem férmio e fóton. Aqui eu tenho férmio, duas linhas de fóton. Então esse termo aqui, vamos trabalhar aí um pouquinho. Então eu tenho um termo aqui, vamos trabalhar aqui esse carinha aqui, esses carinhos. Então esse cara aqui já está trabalhado. No espaço dos 90, é claro, é fácil ver quem é ele. Eu tenho duas linhas, então aqui, no mesmo ponto eu tenho dois fótons em interação. Eu tenho, esse vértice é o vértice que se chama vértice da gaivota. Como vocês ouviram falar, geralmente o sistema não fala Seagull, os vértices tipo gaivota. Que tem as duas asinhas assim. Então é o vértice que tem dois escalares interagindo com dois fótons. Então esse vértice aqui está claro. Eu tenho o E2 aqui, a constante de acoplamento aqui aparece ao quadrado. E aqui eu tenho uma linha de fóton, um ami. É como se eu colocasse aqui um ani. E aqui no verso eu coloco um beta mini para fazer o produto escalar de ami com ani. Aqui eu coloco o φ estar. E aqui eu tenho φ. Se vocês fizerem de momento, então a gente vai ver que justamente K1 é igual a K2 mais K3 mais K4. É como se eu tivesse aqui o K1, aqui o K2, aqui o K3 e aqui o K4. Pela estrutura de transformadas de Fourier, fica K1 igual a K2 mais K3 mais K4. Então esse vértice é um vértice simples.
ele é um vértice. Então, na hora que eu vou desenhar gráficos de Feynman, eu vou poder me valer desse gráfico fundamental, que é duas linhas de matéria e duas linhas de forma. E a constante de acoplamento dele é o E2. E2 é 1 sobre 137. Estou fazendo para H cortado igual a 100 igual a 1. Então, o E2, o sistema de unidades naturais, E2 sobre H cortado C, é 1 sobre 137. Então, esse vértice aqui, ele é um vértice mais fraco do que esse. Esse vértice aqui tem um só E. Então, esse vértice aqui é maior, ele é 1 sobre a raiz de 137, ao passo que ele é um décimo, mais ou menos, 1 dozeavos. Esse vértice é 1 sobre 137. Então, esse vértice aqui é cerca de 10 vezes menor. Ele tem um fator de amortecimento, porque ele tem um E2, uma constante de acoplamento ao quadrado. Aquele vértice é mais dominante. Além disso, esse vértice vai carregar um momento. Olha a derivada aqui. Então, se eu aumentar a energia, esse vértice carrega momento. Esse vértice tende a dominar fortemente sobre isso, porque ele carrega momento. Então, no limite de altas energias, ele é um vértice mais contributivo. Vamos fazer então a transformada de Fourier aqui para a gente ver como é que fica. Estou lembrando, vou esquecer que a gente tem 4 caras, todo mundo já cresceu, já sabe que aquilo existe, né? Vamos colocar aqui. Aqui vai aparecer o que é importante aqui, que vai aparecer o exponencial de menos IK1x. Então, esse carinha aqui vai ter I, E. Aqui eu vou produzir menos I, K1, Mi. Aí aqui eu vou ter fitil estar de K1, fitil de K2, a Mi de K3. E aqui eu vou produzir, então eu vou ter aqui o Φ estar K1, o Φ do K2 e o Ami do K3. Não estou colocando, mas tem um delta de conservação. Suponho que eu já integrei em X, aí as três exponenciais vão dar plano se juntam para dar o delta de K1 menos K2 menos K3. Né? Dá o delta de K3. Então, aqui, esse aqui, desculpa, aqui produz um I, né? Porque esse φ estar, ele é exponencial de menos IK1x. Quando eu tirar o estar, fica mais. Então, a derivada vai pegar mais IK1. Agora, vamos pegar esse vértice aqui. Esse vértice aqui, ele é menos IE. Então, tá certo. Então, vou fazer o seguinte, vamos colocar, só trocar a ordem aqui dessas coisas comutam. Vamos botar aqui o φ estar sem a derivada, vamos manter a ordem do φ estar, isso aqui eu derivo. Só troquei a ordem, que era φ estar, agora quem leva a derivada eu. Então, só troquei a ordem do vértice. Então, esse aqui, menos I é o φ estar. Então, esse carinha aqui, então, ele vai pegar o menos I, K2Mi, e aí vamos ter φ estar de K1, φ de K2 e o Ami de K3. E aí, claro, uma conservação do momento. Então, se a gente olhar para esse vértice aqui, a gente está vendo o seguinte. Esse vértice, esse aqui é tipo Q dele. Ele tem duas linhas de matéria apenas. Então é como se eu tivesse psi barrado, psi ami. Então eu tenho φ estar, a estrutura dele é matéria, matéria, fora. Então esse vértice, ele tem a mesma topologia, que é QD, duas linhas de matéria e uma linha de vetor. Esse vértice aqui é que é a propriedade exclusiva da QD escalar. Então, uma teoria de escalares, eles têm um vértice novo com a matéria que os férmions não têm. Então, vocês começam a observar, no campo de Gates, vocês começam a observar também que o escalar, ele tem alguma coisa a mais. Ele, quando percebe a radiação, ele interage, ele tem duas formas de interagir com a radiação. Aquela forma elementar, que é típica dos férmions, e uma forma nova. Então, isso mostra que, provavelmente, o escalar é muito difícil a gente realmente engolir um escalar fundamental. É preciso Higgs aparecer nos 123 Hz para a gente mudar um pouco o pensamento da gente, porque a gente já está meio assim, induzido um pouco a pensar que o escalar tem pouca chance de ser elementar. Ele tem muitas propriedades que tiram ele da rota da elementaridade. Né? Vamos ver se realmente a gente está em tempos, né, de descoberta para saber isso. Então tá lá. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse vértice, vocês verem como é que as coisas podem. Então, esse carinha aqui é como se eu tivesse K1, esse vértice aqui, esse primeiro aqui, ele vai me dar K1 igual a K2 mais K3, porque esse K1 aqui
é menos I K1, fica mais I K1. Fica K1, aqui no K2, e aqui o fóton K3, vou colocar assim. Agora, esse vértice aqui, ele vai produzir, ó, I com I na menos 1, então vai ficar menos E K1. Então, esse vértice aqui, ele vai produzir, quer dizer, em vez de ter a matriz γ-mi, na QED escalar, quem faz a interação com o fóton é o γ-mi, que fica psi barrado, γ-mi, psi-mi. Então, quem liga, o γ-mi acopla a matéria com a matéria, mas o γ-mi é que acopla a matéria com o férmio. Aqui, o escalar não tem índice. Então, quem acopla ele diretamente com a radiação, com o fóton, é a derivada, é o κ-mi. Então, esse carinha aqui vai aparecer menos K1, mi. É isso que vai estar fazendo. Então, o escalar, ele interage com o fóton através da sua derivada, do seu momento. É o seu momento que se acopla com o fóton. E esse vértice aqui, ele vai produzir também menos K2 mi. A linha K2, esse K2 é o momento desse carinha aqui. Então, se a gente somar esse vértice com esse vértice vai produzir menos K1. E esse vértice vai produzir menos K2. Então, quando eu somar esses dois vértices, o efeito final vai ser pensar, que aqui você tem essa linha de fóton, não. Fazer igual tirar essa linha. Lembre-se que essa linha aqui não é linha de fóton, não, tá? É uma linha só de desenho. Então, só para dizer. Então, o que vai estar colocado ali? Vai estar colocado aqui menos e aí a soma dos dois momenta que correm na linha do escalar. Então, o escalar que entra, o escalar que sai, a soma desses dois momenta é que se acopla com o fóton. Então, a gente vai ver que essa é a regra de Feynman, quando a gente for estudar aqui a linha escalar. Isso é constante de acoplamento? A constante de acoplamento é o E. Então, esse acoplamento é um acoplamento de gate, ele tem o E. Esse acoplamento é um acoplamento de gate, ele tem o E ao quadrado. O único acoplamento nessa teoria que não é de gate é o Φ4, é o Φ*, Φ, é o acoplamento que o Salam colocou como uma constante nova, lambda. Então, essa constante de acoplamento é uma constante de acoplamento de alta interação da matéria. Ela não tem nada a ver com a simetria de gate. Então, esse é um modelo interessante, porque ele traz duas constantes de acoplamento. Vocês observem também uma outra, a gente está fazendo a advocacia aí, né? A acusação ao escalar elementar, a gente vê que o escalar, ele tem uma interação que foge à interação de gate. Então, ele tem alguma estrutura dele que diz que ele, numa teoria de gate, ele não tem só interação de gate, ele tem uma interação extra que está associada à auto-interação. Então, se a gente imagina, se um objeto auto-interage e tem massa, você acredita um pouco que a auto-interação venha de produto de uma interação de objetos internos. A gente então tem tudo para acreditar que esse escalar massivo, carregado, seja composto. Ninguém provou ainda. Tem umas coisas interessantes que assim existem na natureza, são empíricas, né? Mas que a gente não tem uma prova. Por exemplo, nós não conhecemos nenhuma partícula de massa nula que tenha carga. Por acaso, todas as partículas de massa nula são neutras. Mas ninguém diz que a origem da matéria, que a origem da carga está na massa. Carga e massa são duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Massa é grupo de ponta negra. Carga é simetria de gauge. A origem da carga e da massa é muito diferente. As origens são diferentes. Mas, no entanto, a gente não conhece partícula de massa nula carregada. Então, qual é a relação, afinal de contas, que existe entre massa e carga? Na década de 30, né, justamente a ideia de Dirac, Heisenberg e Bornfeld era tentar entender a massa das partículas através da sua carga. Então, o elétron é carregado. Então, o elétron, se ele é carregado, vamos imaginar o elétron como uma pequena esfera de raio R, uniformemente carregado. Então, o elétrostático, todo mundo faz o cálculo com potencial, a auto-interação de um objeto com carga E e raio R é 2 sobre 4π ε0R. Então, isso aqui seria a autoenergia de um elétron. Se eu tivesse um elétron, que é um modelinho dele, uma esfera de raio R, vamos chamar de raio R, uma esfera de raio R, o raio do elétron, essa distribuição uniforme de carga, ela gera um potencial
que é E sobre 4π epsilon 0E. E a interação, que é carga vezes, né? Então, a autointeração é isso aqui. Então, se pensar, bom, a autointeração toda é responsável pela massa de repouso da partícula. Tá bom? É o modelinho lá simples para tirar uma ideia do que é o raio clássico do elétron. Então, a gente vê, pode fazer aqui o seguinte, vamos botar, isso aqui fica, vamos botar então, isso aqui é igual a M0C2, vamos para cá, M0C2. E aqui fica o E. Pensar assim. É 2 sobre 4π epsilon 0H cortado C. Então vamos introduzir aqui um H cortado C. E vamos dividir, claro, por H cortado C. Então, é 2 sobre 4π epsilon 0H cortado C é 1 sobre 137. É a constante de estrutura fina, é o alfa. É 2 sobre 4π epsilon 0H cortado C é a constante de estrutura fina. Aqui fica M0C2 sobre C, está certo. M0C sobre H é justamente isso aqui, é o inverso do comprimento de onda de Compton. Então, isso aqui me dá o comprimento de onda de Compton do elétron igual ao raio clássico do elétron. Então, a gente tira uma relação entre o raio clássico do elétron e o comprimento de onda de Compton do elétron. O comprimento de onda de Compton do elétron é cerca de 10 a menos 13 metros, aqui o alfa é 1 sobre 137, então o raio clássico do elétron está na faixa de 10 a menos 15 metros. Então, a gente tira essa relação usando justamente essa ideia de que a origem da massa está na carga. Então, a gente associa massa com carga, mas para fazer esse modelinho. Justamente o problema é que o campo diverge na origem, então se a partícula tem raio muito pequena, a tendência da energia de divergir. Então foi por isso que Bornfeld introduziram uma correção nas equações de Maxwell. Fala, não, a equação de Maxwell tem que ser não linear. Deve ter um termo novo que faz com que eu ganhe um campo elétrico máximo na origem, mas não infinito. Então, de fato, a teoria de Bornfeld, ela não dá um campo que é 2 sobre 4π epsilon 0 R2. Ela dá um campo que é 2 sobre 4π epsilon 0 raiz quadrada de R2 mais uma constante fundamental B2, R4 mais B4. Se o B é 0, eu ganho Maxwell. Se o B é diferente de 0, eu tenho um campo máximo na origem. O campo não explode na origem, ele se torna máximo. Isso aqui é uma constante fundamental da natureza. Essa seria o campo elétrico Bornfeld para dar uma alta energia finita e você poder ter uma massa de repouso seguramente finita. Mas a gente está, né? Agora, mas por quê? Por que é que na natureza nós não temos nenhuma partícula de massa nula carregada? Por que a carga está sempre vinculada com a massa? Todas as partículas que têm carga são massivas, né? Todas as partículas que têm carga acabam sendo massivas. O neutrino, mesmo que ele não tenha massa, mas também é neutro, então ele também não tem carga. Então, nós não temos uma vinculação. Então, são coisas assim que a gente começa a pensar e ao mesmo tempo não existe uma partícula escalar de massa nula. As partículas escalares carregadas e massivas, elas precisam ir além da interação de gauge para poder ter uma teoria, uma dinâmica consistente. Então, eu preciso introduzir interação com quadro. Então, tem alguma coisa na partícula escalar que está fugindo da gente. Pode ser a não elementaridade. Então, nós vemos que o vértice da QED escalar, então a QED escalar, ela tem, na verdade, 3 estruturas de vértice. Ela tem o vértice de gauge, tipo trilinear, o vértice de gauge quadrilinear e tem o vértice de gauge da alta interação, com a constante de acoplamento lambda. Então eu tenho 2 constantes de acoplamento em jogo, S e lambda, e 3 tipos de vértices em questão. Então essa QED é mais complicada um pouco, né? Depois nós vamos estudar um pouco, vamos estudar a renormalizabilidade dela, também é complicada, simples, mas é uma QED diferente. Então ela tem mais gráficos de Feynman do que a QED espinorial. A QED espinorial é uma QED mais simples. A QED de elétrons e fótons, elétrons e pósitons trocando fótons, é uma teoria mais simples do que mais que menos trocando fótons. Só para gravar o problema que você falou, toda partícula carregada é massiva. Que a gente conhece assim. A gente conhece. Entretanto, a gente está trabalhando com escalar, que é carregado. Isso, massivo. E massivo. Mas eu não teria um carregado não massivo. Não conhecemos. Não tem nenhum teorema que prove. Qual é a origem da carga? A carga está sempre associada. Segundo Kaluza-Klein, não. Nas teorias de Kaluza-Klein, você consegue entender a origem da carga pela quinta dimensão. Então, nas teorias de Kaluza-Klein, o que você tira é uma relação entre a carga elétrica, a constante gravitacional
e a escala de comprimento típica da quinta dimensão. Então, se há uma quinta dimensão, nós amarramos uma relação entre a carga elétrica, que é a constante de acoplamento eletromagnético, e a constante de Newton, que é a constante gravitacional. Então, nós temos uma unificação. A ideia de Kaluza-Klein de unificar gravitação com eletromagnetismo, a gente relaciona essas grandezas aqui. Eu tenho uma relação entre essas duas constantes fundamentais da natureza e aparece uma terceira constante fundamental da natureza, que é a dimensão típica da quinta dimensão. Então, fazendo esse cálculo aqui, conhecendo a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, conhecendo o GM, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, né, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, a gente ganha que esse L5 é na faixa de 10 a menos 33 centímetros, que é a escala de Planck. Então, a gente começa a ver que, possivelmente, a carga elétrica ela não está originada na massa. Ela pode estar originada na própria geometria de um espaço-tempo de dimensão superior, mas é um pensamento. Então não é solidificado no Kaluza-Klein. Então pode ser que agora o LHC tem lá para os tem um projeto de medir a quinta dimensão. Aí é que a gente vai começar a ter certeza de que pode haver uma quinta dimensão. A teoria de cordas diz que tem 10. Né? Quer dizer, a gente está trabalhando, mas a gente está acostumado a fazer isso. Né? A gente trabalhou com física de neutrinos, sem neutrinos, durante 26 anos. A gente trabalhou com a terceira geração por quase 20 anos sem ter a terceira geração. E a gente está trabalhando com Higgs há 40 anos, sempre Higgs. Então, vamos aguentar um pouquinho mais, que a gente está trabalhando com 10 dimensões somente há 25 anos. Kaluza-Klein já morreu? Sim. O paper de Kaluza é de 19, o paper de Klein é de 25. Então, eles trabalharam nessa parte. Depois o Klein apresentou aquele trabalho importante na conferência de 38 de Varsóvia, mas o Oscar Klein durou muito, até o genro dele veio ao Brasil, o professor Dessler. Ele casou-se com a filha do Klein. Ele esteve aqui, a gente convidou ele, a gente boa, né? Ele está super gravidade, né? Ele deu umas aulas para a gente lá em Trieste, a gente trouxe ao Brasil em 2003. Ele esteve aqui no CPPE e ele contou umas histórias bastante interessantes do Klein, que o Klein era sueco, né? Contou umas histórias interessantes dessa discussão para poder colocar na praça, né? A ideia da quinta dimensão. Em 38, quando ele apresenta esse trabalho, que é uma teoria unificada de todas as forças, de todas as partículas. Em 38 a gente conhecia o elétron, o próton, depois apareceu o pósitron, o nêutron, apareceu o neutrino se colocou, mas não se tinha, os íons foram colocados, mas não se tinha, e o neutrino do Boole foi colocado, não se colocou. Se colocaram as 8 partículas mais o fóton. E aí o Klein apresentou um trabalho que mostrava que todas essas partículas podiam ter as interações unificadas em 5 dimensões. Ele então consolidou a ideia da quinta dimensão nesse trabalho dele de 38, nessa plenária que ele deu nessa conferência de Varsóvia. E a coisa ficou por aí. Eu não sei se ele morreu na década de 60, depois eu vou dar uma olhadinha. Mas deve ter sido, ele já era velho, vamos dizer assim, na década de 20, 30, ele já era uma pessoa de pensamento feito, né? Eu acho que ele era mais velho do que Einstein, inclusive. Tá bom? Então, a gente fixou essa discussão aí daquele. Então, lembrar que quando a gente for calcular algum processo naquele escalar, a polarização do vácuo naquele escalar, ela tem uma estrutura um pouquinho mais rica. Então, é lembrar que, o Dória sempre fala de auto-interação do fóton, né? Aqui, esse vértice não é um vértice típico de auto-interação, porque eu não tenho só fóton interagindo exclusivamente. A interação do fóton aqui, ela está ligada intimamente à matéria carregada. Então, eu tenho Φ e 2 fótons. Então, eu tenho 2 fótons interagindo com a matéria carregada, que não é a mesma coisa que eu ter 4 fótons interagindo, que é o que eu vou ter agora em 1 minuto. Vou apresentar para vocês agora, só em 10 minutos a gente acaba, 8, 5 a gente acaba. Então, a gente apresentou a QED espinorial, a QED escalar. A QED escalar é muito importante, porque é aqui que está o Higgs.
paridade é na interação fraca. Isso. Isso tem a ver com o caráter das partículas, ser Tem. espiralial ou... Tem. Está intimamente ligado justamente ao fato do neutrino ser um fenômeno quiral. O neutrino, na interação fraca, o neutrino que emerge no decaimento beta, sempre aparece com o spin alinhado na direção do momento. Ele nunca aparece com o spin fora, anti-alinhado com. Então, a polarização, a helicidade do neutrino que sai no decaimento beta é sempre alinhada com a direção de envolvimento. Então, o neutrino ele escolhe uma direção preferencial. Sempre. Então, ele quebra a barreira. Ele não pode sair. É uma coisa. Pronto, você imagina que você tem. Vamos pensar assim no decaimento beta. Você tem um nêutron, vamos dizer que o nêutron esteja em repouso. Aí o nêutron decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. Então, vamos colocar assim. Eu tenho, por conservação de momento, eu tenho que zero, é o momento do nêutron, é o momento do próton, mais o momento do elétron, mais o momento do antineutrino. Então, a soma desses três momentos é zero. Então, tá. Se a soma três vetores no espaço tridimensional, dois deles são linearmente independentes. Esses três vetores aqui são ligados por essa relação, então são dois deles que são linearmente independentes. Então, eu posso sempre pegar, quando o próton sai, eu tenho um nêutron aqui, o próton sai no seu momento e o elétron sai no seu momento, eu posso construir um plano formado pelo momento próprio e pelo momento do elétron. Então, quando o nêutron decai, eu pego o momento do próton e o momento do nêutron, do elétron, que podem estar saindo, vamos dizer assim, e construo um plano. Esses dois vetores geram um plano. Então, esse plano aqui. O antineutrino, quando ele sai, se você pegar o próton, o momento do próton, você pode criar uma orientação. Você faz o produto vetorial P vetor E. Então, P vetor E está dando para fora, está dando para cá. P vetor E está saindo do lado. O neutrino, o antineutrino, dado o decaimento fraco, ele sempre sai na direção oposta a esse produto vetorial. Porque você poderia ter uma isotropia. Temos neutrinos que saem para fora e temos neutrinos que saem para dentro. Todos os neutrinos, quando eles são ejetados do decaimento beta, eles escolhem uma direção preferencial, que é a direção oposta a esse produto. Eles saem para dentro do quadro. Por que isso acontece? Porque eles quebram a paridade. Porque os neutrinos escolhem uma direção preferencial no espaço. Não, isso está acontecendo. Por que isso acontece? Temos que ter uma explicação para isso. A explicação é que o neutrino é uma partícula, a gente entende como férmion, ele é uma partícula quiral. Então ele tem helicidade, a helicidade dele é sempre fixada. Então é por isso que ele escolhe essa direção. Então é isso que é a quebra da paridade. Porque se esse processo fosse um processo eletromagnético, a gente poderia ter tanto neutrino, uma fração de neutrinos, estatisticamente, eu olharia esses eventos, eu ia encontrar uma quantidade